E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu estou ótimo e como vocês estão a ver aí no título do vídeo, hoje eu vou ver o vídeo que fala sobre os povos nativos do Brasil antes da chegada dos portugueses, os indígenas. Então se já estão a gostar da ideia do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos. Eu sou Pedro Horácio Júnior, sou professor de Moçambique, África, e muita gente tem me perguntado, mas Pereira, por que você sempre fala Moçambique, África, Moçambique, África? A gente já sabe que Moçambique está na África, mas nem todos sabem que Moçambique está na África. Por exemplo, veja só esse vídeo aqui. Eu tô viciado num canal de professores de Moçambique que ficam fazendo react aos vídeos do Porta. Eu amo. Os caras são professores em Moçambique, eles ficam vendo vídeos do Porta debatendo depois. Eu acho do caralho. Moçambique fala português? Sim. É na Angola, Moçambique? Não, nada a ver, não. Moçambique é um país, Angola é outro. Ele, além de não saber que Moçambique também fala português, não sabe que Moçambique está na África, acha que Moçambique está na Angola. Então isso tem acontecido com algumas pessoas, por isso que eu gosto de deixar aqui, gosto de esclarecer aqui que Moçambique está na África, Moçambique é um país da África. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E uma coisa, pessoal, se inscrevam, vamos bater. Eu estou muito ansioso para bater os 100 mil inscritos, então se inscrevam aí, não saiam desse vídeo sem se inscrever. Então se inscrevam e vão fazer parte dessa família Moçambique Brasil. E vamos ao vídeo. Os indígenas eram caçadores também. Enraizado apresenta. E todos os direitos autorais desse vídeo estão reservados ao canal Enraizados. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui original na descrição do vídeo. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Que é isso, ele estava tão obcecado pela Índia que a primeira pessoa que apareceu na cara dele, ele já batizou de índio. Vocês são índios. E como é que eles sabiam que os indianos eram... Como é que eles já tinham isso na cabeça que estamos a ir para a Índia? A Índia já tinha esse nome de Índia? Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identidade. Quer dizer que haviam etnias diferentes lá entre os nativos? Identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram... Eles não sabiam que estavam a fazer o bem, mas de um jeito meio assim. Eles saíam do lugar onde eles achavam que já não tinha mais recursos e com o tempo aquele lugar se restaurava. Imaginem só esse tipo de mentalidade. Geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos, conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de... O mesmo acontecia cá em África, né? Antes da chegada dos portugueses, existiam impérios, né? Impérios e reinos, e entre os impérios, né? Eles lutavam entre si à procura de melhores terras, né? Para o cultivo, essas coisas todas. Sua natureza pacífica.
A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento. Crianças era tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo. Uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedade, sim, esses representantes. E cá em África era, por exemplo, acreditavam na força dos que já se foram, né? Dos antepassados. Eles sempre faziam rituais pedindo qualquer coisa aos antepassados. Se era chuva, eles faziam um ritual pedindo aos antepassados. Para falar de cá em Moçambique, né? Os povos que existiam cá em Moçambique antes da chegada dos portugueses, qualquer coisa, chuva, eles pediam aos antepassados. Início da época agrícola, né? Também pedia aos antepassados que tivessem que o ano fosse muito produtivo, qualquer coisa eles faziam um ritual pedindo aos antepassados. Não sei se fiz entender alguma parte aí. Acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios. Os rituais se faziam muitas das vezes embaixo de uma árvore, e uma árvore sagrada assim. Eles batizavam a árvore de árvore sagrada, e sempre os rituais eram feitos lá, todos em volta daquela árvore, e o chefe máximo da tribo que ia fazer lá, os anciões, né? E que iam fazer lá os rituais. Enriquecendo o folclore nacional, o uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram. Deixa eu ver aqui. Capivara, mais o quê? Hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua Vamos ver. Capivara, arara, amendoim, abacaxi. portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos.
divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho... Reduzidos a 600 mil? Por causa de quê? De guerras ou o quê? A roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta. Só poderia. Eles sempre usavam isso, a Bíblia, a arma. Não só no Brasil, em qualquer lugar onde eles chegavam. Responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão. Agora eu entendi porque que em alguns anos eles foram reduzidos já a uma coisa de 600 mil aí. Onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas. Não é fácil. É um país que já está a desenvolver e os nativos, né, os índios já tentarem manter os costumes, a cultura e de certeza que com o tempo essas culturas, esses costumes vão desaparecer, com certeza, mas temos sempre que preservar a cultura, mano. Não tem como, faz parte da nossa história, faz parte da nossa identidade. E uma das coisas que eu percebi é que eu acho que de alguma forma essas incursões dos portugueses, apesar de ser violenta, né? Mas de alguma forma essas incursões dos portugueses ajudaram de alguma forma. Ajudaram, né? Tanto cá em África, tanto no Brasil, de alguma forma ajudaram, apesar de ser violenta. Poderiam muito bem fazer de uma outra forma, mas faz parte da nossa história. E vamos. Pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas do mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho. Por que eles sofrem esse preconceito assim só por serem índios, mano? Nos dias de hoje, sinceramente, eu não consigo entender. Porque eles são os nativos do Brasil. Eu sei que muitos de vocês podem não aceitar, mas muitos de vocês têm como é que eu posso dizer? Ascendentes, é isso?
Muitos têm ascendentes ou misturados, né, com um índio e um africano, ou tipo os vossos avós, os vossos antepassados podem ser tipo um índio e um africano que gostaram um do outro e aí se relacionaram, ou pode ser um português e um índio, ou pode ser um português e um africano. E eu não sei porque que ainda nos dias de hoje os índios, né, sofrem esse preconceito. Não sei. Nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Enraizando. Gostei de conhecer um pouco da história do Brasil, né? Que fala sobre índios. E não se difere muito da história dos nativos cá de Moçambique. Se eu puder, eu vou fazer. Eu estou com ideia de vários tipos de vídeos aqui. Só que estou à espera de algum material que ainda está por chegar. Mas assim que chegar, vocês vão notar uma certa diferença no conteúdo, não só React, vamos ter vários outros conteúdos aqui e espero que gostem. Então, não se esqueçam de deixar o like e o mais importante de tudo, se inscrevam, pessoal. Se inscrevam no canal e vamos bater logo os 100 mil inscritos. Confio em vocês, sei que vocês são capazes disso, sei que somos capazes disso, de chegar até os 100 mil inscritos e até o próximo vídeo. Valeu! Vai acabar,